Retomando agora o estudo sistêmico do Apocalipse de Abraão, o Projeto Reina traz a seguinte colocação: até que ponto da espiritualidade um ser humano consegue chegar? Abraão ouviu a voz do Deus Yah, fez oferendas específicas, foi tomado aos céus em espírito, viu anjos, viu demônios. É lícito aos fiéis querer passar por esse tipo de experiência? Desejar isso? Será que viver para Deus é isso? Eu já passei por 2 ou 3 experiências espirituais, e eu te digo, é como se nesses momentos a gente fosse retirado temporariamente do mundo terrestre. Agora deixa eu te dizer uma coisa em relação a essa coisa de experiência sobrenatural. Esse tipo de coisa não deve ser buscado, não deve ser desejado. Yah faz passar nesse tipo de experiência pessoas específicas, que têm propósitos específicos referentes a isso. Viver aqui no mundo como Abraão, como Moisés, como Elias, como Eliseu, ou como Yohanan, chamado João Batista, viver como eles é um tipo de fardo. Nem todos aguentam. Se a pessoa buscar viver a plenitude da espiritualidade terrena, vai sofrer mais, vai ser mais perseguido, vai ser mais injuriado, vai até se sentir mais forte espiritualmente contra o pecado, mas vai odiar mais o mundo. Eu já passei por essa experiência. Quanto mais santificado a gente está, mais a gente odeia ver o pecado em ação no mundo. Isso me lembra o profeta Jeremias. Jeremias não queria uma servidão tão profunda. Quando você lê o livro de Jeremias integralmente, Yah escolheu ele antes dele nascer, se comunicou diretamente com a alma dele, mas ele não queria uma profundidade. Ele passou um período da vida dele tentando fugir do chamado dele. Se você lê o capítulo 20 de Jeremias, ou se você já leu e não lembra, e lê de novo o capítulo 20, você vai ver, Jeremias ele passou um tempo tentando fugir do chamado dele. Na verdade, a profundidade espiritual assusta. Nos 2 capítulos desse estudo, 15 e 16, nós vemos o quê? Vemos nosso pai Abraão envolto num ambiente completamente espiritual, vendo coisas e experimentando sensações que dão até algum medo em pessoas comuns. Imagina só, a maioria das pessoas acostumado a viver como? Acordar, trabalhar, viajar, criar filhos. De repente passa a ver anjos subindo ao céu, dentro de colunas de fumaça e fogo, carruagem de fogo acima do céu. O cara estava acostumado a viver uma vida comum, de repente é levado em espírito e vê a terra de cima para baixo. Isso tudo impacta na vida de uma pessoa comum. Do versículo 3 a 6, no capítulo 15, a gente vê o anjo levando Abraão em espírito, subindo junto com a oferenda realizada, contemplando de perto o teto da terra e uma multidão de criaturas que ele não conseguia nem descrever. Algo semelhante à visão de Ezequiel. E no capítulo 16 vemos Abraão enfraquecido pela visão extremamente espiritual que ele teve. Ao vislumbrar alguém de longe dizendo, Yah é santo, 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 Abraão perdeu as forças. Aí me lembra Daniel, na visão que ele descreveu de sua própria experiência. A criatura humana não é capaz de suportar plenamente a presença da glória celestial. Nem plenamente, nem parcialmente, dependendo da pessoa. A sua natureza material reage a isso e você fica fraco, porque a força celestial é muito maior do que qualquer um de nós humanos. Se você contemplar uma visão longínqua do Filho de Deus, é possível que você se sinta durante um tempo fraco. Depois a pessoa fica fortalecida, mas você se sente sem força, sem energia, diante da grandeza da figura celestial, que nem é o Deus pleno, é só uma representação profética quando ele aparece para alguém. Eu já ouvi o testemunho de um homem que ele vivia pedindo a Yah para enxergar um anjo. Eu quero ver um anjo. Mas no dia que ele estava lá orando de olho fechado, e Yah falou com ele, no meio da oração, abre os olhos que eu vou deixar você ver um anjo hoje. Ele teve medo e não abriu os olhos. Durante o tempo em que Abraão contemplou coisas espirituais, ele se sentia fraco. Realmente a natureza humana é muito fraca diante das coisas sobrenaturais. E olha só como é que Abraão descreveu a visão que ele teve. No capítulo 15, verso 6. Uma luz poderosa que não dá para descrever. E no meio dessa luz um fogo imenso.
E dentro desse fogo imenso, uma multidão de figuras impressionantes mudando de aparência o tempo todo. E como ele mesmo disse, esses seres caminham para lá e para cá, se transformam, se curvam e pronunciam palavras que ele não consegue entender. Olha só a explicação do homem de Deus. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual como ele é, com certeza você ia ficar tão assustado que não ia conseguir dormir bem de noite. Somos apenas humanos. E olha só que interessante a manifestação velada de Yeshua para Abraão. Capítulo 16, versículo 2, Abraão sente alguém se aproximando, mas não consegue ver claramente. Ele apenas sente um grande poder se aproximando. E só em esse ser falar na direção dele, ele perdeu as forças. Mas é assim mesmo que acontece, como vemos na Bíblia e também no livro de Enoque. A manifestação celestial é tão poderosa que mesmo sem enxergar claramente, um sente medo, outro sente fraqueza, outro sente uma alegria interminável e o outro sente uma grande paz na alma. E no caso Enoque, quando estava tão imbuído de toda aquela visão espiritual a qual ele foi submetido, no livro ele diz que teve uma parte da vida dele que ele nem queria mais voltar para a terra, nem queria mais voltar para a situação terrestre dele. Ele já queria ficar direto lá. O mundo celestial causa sensações diferentes em cada um, mas todas sensações boas. Aí alguém se aproximou de Abraão e disse: Iá é santo, santo, santo. E o anjo disse a ele: esse aí é o próprio Deus. É o próprio Allah, como se diz em aramaico. Traduzindo, era o filho do Deus vivo, Yeshua. Nenhum ser humano tem acesso ao Deus Pai em sua forma plena. Mas nem precisa, Yeshua é o nosso acesso à divindade. Claro, é um acesso não integral, mas para nós já produz o suficiente. Fora o fato de que nenhum ser humano merece acesso integral ao Deus eterno, né? Tudo que ele nos concede é por causa de sua infinita bondade. Você entende agora por que Abraão foi chamado de pai da fidelidade e amigo de Iá? Ele teve um tipo de proximidade com Deus eterno que a gente não tem, não consegue ter. A gente só vai ter isso depois que morrer em Yeshua e entrar na vida eterna. Mas esse tipo de profundidade, ela não deve ser buscada. No início da minha vida espiritual, houve um tempo em que eu desejei buscar isso, eu passei um tempo só buscando isso. O nosso zelo pelas coisas de Deus nos faz querer ver aquilo que é celestial. Mas não é preciso que a gente veja, é só a gente manter o zelo. Mantendo esse zelo, a gente vai conseguir aguentar o que o mundo faz com a gente, para depois, no fim dessa morte material aqui, a gente sair daqui do mundo e ter pleno acesso ao Deus vivo. Esses 2 capítulos curtos marcam esse retorno do estudo sistêmico do livro, que merece ser estudado porque ele é útil e proveitoso para confirmar e acrescentar ainda mais a nossa fidelidade a Iá. Não devemos buscar plenitude espiritual total, mas quando Iá nos apresenta isso pela vontade dele, a gente suporta melhor. No próximo segmento do estudo, vamos pegar o capítulo 17 sozinho, para examinarmos o cântico de Yahuel. O anjo ensinou um cântico a Abraão para ele louvar Iá. Mas que cântico tão forte é esse que Abraão entoou diante da própria presença espiritual da glória divina? Até a próxima!